Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Espírita. E nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre os sonhos. Acho que todos nós sonhamos, né? Quando estamos dormindo. Então, para iniciar, eu vou contar uma pequena história para vocês de uma menina que, a Estela, o nome dela, ela sonhou numa noite que o seu tio, que havia desencarnado há 1 ano, havia falado com ela. Ela se encontrou com este tio Inácio. E o tio disse a ela, né, recomendou a ela, que era para ela estudar, que era para ela obedecer os pais, para continuar frequentando as aulas de evangelização e só fazer o bem. E a Estela, no outro dia, acordou e contou para a irmã dela mais velha, para a Marília. E a Marília disse para ela, bem coisa do tio Inácio, ele adorava dar conselhos, você lembra? Isso aconteceu porque nós podemos encontrar em espírito as pessoas que amamos, desencarnadas ou encarnadas. Você sabe disso, não sabe? E a Estela respondeu que sim, que ela sabia, né? E ela disse assim, eu costumo sonhar bastante. Completou a Estela. Semana passada eu sonhei com uma prova de matemática que eu tinha que fazer no outro dia. E a irmã, né, a Marília, então explicou para ela. Ah, mas este sonho é diferente do sonho com o tio Inácio. Quando você sonhou com a prova de matemática, você levou para os sonhos as suas preocupações do dia. Esses sonhos são chamados sonhos psicológicos. Com o tio Inácio foi diferente. Você teve um sonho espiritual, pois você, em espírito, vivenciou a situação. Podemos lembrar desse tipo de sonho ou apenas guardar uma sensação boa ou ruim, dependendo do que aconteceu. Aí a menina diz, mas eu também já sonhei que eu precisava de ir ao banheiro numa noite. E a Marília disse para ela, eu também já sonhei isso. E há um tempo atrás eu acordei, né, sonhei que estava no Polo Norte. E acordei com muito frio. Então Marília explicou, né, que esse tipo de sonho, que tem a ver com o que sentimos no corpo, são chamados sonhos fisiológicos. Esses que a gente sente frio, né, que a gente sente às vezes calor. E Estela ficou contente em saber que quando dormimos, dependendo do nosso merecimento e dos sentimentos que cultivamos, podemos encontrar pessoas, podemos aprender, podemos assistir aulas, podemos trabalhar e fazer o bem no mundo espiritual. Quando a conversa acabou, então, ela estava cheia de planos. Ia pedir ao seu espírito protetor que, se possível, gostaria de aprender enquanto seu corpo dormia. E também desejava entrar em contato com a prima Ana, que ela sentia muita saudade. Bom, então, esta história, essa pequena história, nos fala muitas verdades e nos ensina muitas coisas. O que é o sonho? E o que é o sono? Por que nós dormimos? Por que nós precisamos de dormir? Conforme a história, havia 3 tipos de sonhos ali. Ela falou do sonho espiritual, que foi quando a menina Estela se encontrou com o tio Inácio. Ela falou também do sonho psicológico, que é aquele que, quando nós vamos dormir, levamos as preocupações
do dia junto para a cama. Né? Então nós acabamos sonhando depois com essas preocupações. E ela também falou do sonho fisiológico, que são aqueles sonhos que a gente tem quando nós estamos com alguma necessidade para o nosso corpo. Necessidade de ir ao banheiro, às vezes passamos frio de noite, daí a gente sonha que está num lugar muito gelado, que caiu numa água gelada. Esses sonhos que nós envolvemos o nosso corpo físico em alguma situação. São os sonhos fisiológicos. Então, o sonho espiritual é o sonho profundo, ou sonho espírita, e se dá quando o espírito fica mais leve do que o corpo. Porque quando nós dormimos, o corpo físico é que dorme. O espírito não dorme. Então ele se vê liberto do corpo físico, denso, grosseiro, e plana. E vai ao encontro de outros espíritos. Mas ele não fica, não é que a gente fica que o espírito sai sozinho. Tem um cordão invisível que fica ligado, o nosso corpo físico, ao espírito. Chamado de cordão de prata. Então, quando acontece esse sonho mais profundo, que é o sonho espírita, o sonho que nós espírito, nos encontramos com outros espíritos. É este sonho que a gente conversa com as pessoas que muitas vezes já estão desencarnadas, e também os encarnados. Às vezes a gente acorda e diz assim, mas olha, eu encontrei, foi tão real o meu sonho, sonhei com a fulana, sonhei com o cicrano, e foi um sonho tão real. Nós podemos dizer que é um encontro de espírito a espírito. Realmente acontece isso. Realmente acontece. E o sonho, quando nós, às vezes, dormimos preocupados, porque nós temos uma conta para pagar, porque nós temos uma prova para fazer, porque nós temos que levar um resultado, um exame no médico, nós ficamos preocupados e acabamos sonhando. Quantas vezes a gente sonha, né? Que já foi lá, já levou o exame e deu tudo certo ou deu tudo errado. Esses são os sonhos, frutos das nossas preocupações. Fruto das nossas preocupações. Com os filhos, então, a gente sonha N vezes, né? Porque a gente está sempre muito preocupado com os filhos. Por isso que nós sonhamos bastante. Isso eu acho que cada um já lembrou de uma situação que deve de ter sonhado. E o sonho fisiológico, né? Esse que nós já comentamos, que é esse que nós estamos com alguma necessidade. Ou às vezes estamos com muito calor, colocamos muita coberta, e a gente sonha, né, que está perto de um fogo, que vai incendiar alguma coisa, mas é um sonho, é o nosso corpo que está, né, dando um sinal de que estamos com muito calor. Ou que quando a gente está com frio, a gente sempre sonha, né, que cai numa água gelada, que senta e que encosta algum gelo, alguma coisa vem até ao nosso encontro. São sonhos, né, liberados pelas necessidades fisiológicas do nosso organismo. Muito bem. Mas, será que quando nós sonhamos, nós vamos só nos encontrar com pessoas boas, com benfeitores espirituais? Não. Podemos também, né, encontrar com espíritos malfeitores. Porque aqui que é interessante a gente saber. Vai depender
como disse ali na história, do nosso merecimento. Do nosso merecimento. Se os meus interesses são para o bem, se eu passo o meu dia, a minha vida, eu tenho me esforçado para só praticar o bem, para que os meus pensamentos e minhas atitudes sejam voltadas para o bem, com certeza eu vou me encontrar com espíritos do mesmo teor, com os mesmos interesses. Por isso, a importância de nós nos prepararmos para dormir. Não só nos prepararmos para dormir, mas como ter ações melhores durante o dia. Porque da nossa vivência, no nosso cotidiano, é que nós vamos ter bom sono e bons sonhos. Se a minha vivência cotidiana é cheia de amargura, de sofrimento, de aflições, de discórdia, são com esses que eu vou me encontrar. Então, o sono, os sonhos, nos dão um termômetro de como nós estamos levando a vida. É muito interessante a gente refletir sobre isso. Pelos meus sonhos, eu posso fazer uma avaliação de como eu estou levando a minha vida. Se eu tenho sonhos tranquilos, serenos, de encontro com pessoas que querem me ajudar, pessoas boas, é porque eu estou levando a minha vida nesse patamar. Ao contrário, nós temos que refletir. Por que é que os meus sonhos estão agitados? Por que é que eu só tenho pesadelos? Então, é uma grande oportunidade para nós aproveitar esse tempo do sono para a gente fazer a nossa transformação íntima. Às vezes, a gente passa um dia conturbado, realmente. Mas então, por que na hora de nós dormirmos, nós não tirar esse tempo que Jesus já nos recomendou, que entrássemos para o nosso quarto para fazer a nossa oração. Não é no nosso quarto físico, mas no nosso íntimo. E fazer uma reflexão de como nós passamos esse dia. Então, para que a gente possa pedir ajuda dos benfeitores espirituais para contornar a situação difícil que passamos no dia. Mesmo assim, que a gente tenha um dia conturbado, mas ainda na hora de dormir, nós podemos amenizar o sofrimento e pedir aos benfeitores espirituais conselhos, pedir a intuição. Nós vamos receber. Claro que às vezes nós não vamos ouvir uma voz no nosso ouvido dizendo, faz isso, não é isso. Mas vem aquela vontade de fazer as coisas com mais amor, com mais sabedoria. Vem aquele desejo da gente modificar o nosso dia. Se hoje eu tive um dia difícil, amanhã eu vou procurar, estar melhor, mais calma, mais tranquilo, mais afetivo, para que eu possa resolver as situações de uma maneira mais calma. Isso todos nós podemos fazer. Todos nós que acreditamos, que fazemos a nossa prece sincera e que pedimos ajuda aos benfeitores espirituais, nós recebemos. Mas por que é que às vezes a gente fica tão descrente? Porque nós não temos às vezes, esse compromisso conosco mesmo de fazer essa reflexão antes de dormir. De fazer uma avaliação de como foi o meu dia.
Por que que hoje meu dia foi difícil? Então, na hora de dormir, né, pedir o perdão, pedir o entendimento, se resignar do dia tumultuado que foi. Ter essa vontade de amanhã ser diferente. Diz os benfeitores espirituais nos explicam que o sono é uma experiência que todas as noites nós passamos. É a experiência da morte. Às vezes nós temos tanto medo da morte, né? E nós gostamos tanto quando chega a hora de dormir. É tão bom quando a gente está cansado, a gente, né, dormir, deitar na cama da gente e dormir. Pois é mais uma experiência que o nosso Divino Pai deixou para nós. Para a gente não temer a morte. Ele deixou essa experiência que é agradável. Dormir é muito bom. Claro que é muito bom. Descanso, corpo físico. E é uma experiência que nós podemos, então, saber que é uma experiência parecida com a experiência da morte. Não precisamos temer. Mas é lógico que nós temos que fazer a nossa parte, nos preparar, para que a gente tenha uma noite tranquila, e assim na nossa vida, para que a gente tenha uma vida tranquila aqui, e com certeza teremos uma morte tranquila também. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, permitindo-lhe entrar em contato com o mundo dos espíritos. Olha só. O sono, ele é para nós reforçar, revigorar as forças físicas após um dia de trabalho, mas é também essa oportunidade que temos de aprender. Porque o espírito imortal que somos, este não dorme, e ele pode ter esses encontros de aprendizado. Pode ter. Então, olha como Deus é bondoso para conosco. Mesmo que nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de aprender de outra forma, de ler, de estudar, de estar aqui numa casa espírita, mesmo assim, nós não ficamos desamparados. Porque quando o nosso corpo físico dorme, o espírito livre, ele vai em busca do conhecimento, ele vai em busca de aprendizados. Mas sempre vai depender da nossa boa vontade, de nós querermos realmente este encontro. Através dos sonhos, poderemos visitar entes queridos já falecidos, ir a lugares distantes, encontrar com pessoas vivas também. Quantas vezes nós acordamos de manhã e lembramos, né? Mas olha, essa noite eu falei, eu vi, eu encontrei, eu fui na casa, né, de um amigo, de uma amiga, né? E isso é possível sim. A alma fica livre durante o sono e vai procurar sempre os seus interesses. Procurar espíritos elevados se quer ampliar seus conhecimentos. Se quer pedir orientações de como se melhorar. Olha que grande oportunidade que nós temos todas as noites. O que é que nós vamos a partir de agora, se não sabíamos, cada noite pedir, nos preparar para dormir, né? E para que possamos nos encontrar com espíritos bondosos, amorosos, que trabalham para o bem. Mas há as que procuram espíritos inferiores para atividades menos nobres. Então, também há os que procuram espíritos menos nobres. Depende
dos nossos interesses. Depende do merecimento, como disse a menina na história. Eu mereço? Eu estou fazendo por merecer ir ao encontro de benfeitores espirituais que possam me dar uma orientação? Cada um de nós pode fazer essa avaliação e saber. E nós temos essa condição. Porque basta a gente analisar como estamos vivendo o nosso dia a dia. Então nós poderemos saber, mas eu tenho merecimento. E eu vou, então, ampliar esse cuidado a partir de agora. Porque já que nós estamos aprendendo que a gente pode se encontrar com benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, então nós vamos com certeza nos empenhar cada vez mais. Quem vai escolher o tipo de sonho que teremos ao dormir somos nós. Somos nós. Vai depender quais são os meus interesses. Se queremos bons sonhos e bom sono, temos que nos preparar para dormir. Como fazia a Estela. A Estela, ela, bem no início da história, ela também, ela contou, que ela sempre fazia boas leituras, fazia orações antes de dormir. Então ela se preparava. Muitas vezes nós ainda temos o costume de... Quantas pessoas ligam o rádio bem na cabeceira da cama e ficam escutando as últimas notícias. Aquelas notícias assim, todo aquele lixo do dia, eles passam nos jornais da noite. As mortes nas estradas, as violências. O que isso pode acrescentar para nós, gente? Que tal se nós, colocássemos então, escutássemos uma música mais suave, lêssemos uma página. Nós temos tanto material aqui que todos podem levar para casa, o jornalzinho Seara, que a gente pode tirar uma página, um trechinho só, esse aqui, Viva Melhor. Se a gente tiver um do lado da cama e ler todas as noites, pode ser o mesmo. Vai ser muito mais rico do que nós ficarmos escutando as últimas notícias, as últimas tragédias, porque isso não vai acrescentar nada para a nossa vida. Nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar perturbados, porque às vezes é tanta violência, não tem o que a gente fazer. O que nós podemos fazer? Temos que fazer a nossa parte. Cuidar cada um da sua vida para que a gente não passe por uma situação difícil assim. Isso sim. E ainda nós podemos estender essas vibrações positivas para os nossos familiares, para aqueles que estão distantes, para aqueles que às vezes não lembram de fazer uma prece. Nós podemos então colaborar com esses irmãos. Aí nós vamos ter uma noite produtiva. Com certeza, nós vamos receber orientações para prosseguirmos nessa caminhada, buscando o conhecimento, buscando não nos envolver na violência, não nos envolver em questões que não acrescentam nada para a nossa vida. Esse é um trabalho, queridos irmãos, diário, ou um trabalho de todas as noites nós fazermos, antes de dormir. Fazer essa preparação, pedir o auxílio dos benfeitores espirituais, para que a gente tenha forças, para que a gente tenha coragem para vencer as nossas dificuldades. Porque todos nós aqui na Terra passamos por dificuldades, de uma forma ou de outra. Às vezes é dificuldades que nós mesmos criamos pela nossa invigilância, porque às vezes não cuidamos nem do nosso próprio corpo físico como deveríamos de cuidar. Ter uma alimentação correta,
uma alimentação sem excesso, sem bebida alcoólica que faz tanto mal, sem o cigarro, sem vícios. Também passando uma revista nos vícios morais que muitas vezes nós temos, né? A maledicência, o vício de provocar a conversa desnecessária. Nós temos que nos corrigir disso aí. Aí nós vamos então ter uma noite tranquila, uma noite realmente de descanso. E agora, para nós encerrar, vejam o que diz o Evangelho. Eu sei que muitas pessoas deste grupo aqui, que estão aqui hoje, já têm em casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem, é muito bom adquirir este livro. Pode ser espírita, como pessoas que não são espíritas. Porque o que tem aqui no Evangelho? Os ensinamentos de Jesus. Só que explicados, diferente da Bíblia. A Bíblia tem uma pequena parábola ali e cada um lê e interpreta como quer. Aqui não. Aqui tem uma explicação, bem esmiuçadinho, tudo o que quer dizer, o que Jesus quis nos dizer. Vejam o que os benfeitores espirituais deixaram para nós aqui, ó, no momento de dormir. Eu vou ler para vocês, porque é tão rico, é tão importante isso aqui, que vale a pena. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das faculdades do espírito, de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, pelo trabalho, enquanto estamos acordados, estamos sempre fazendo alguma coisa, né? O espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. A mesma explicação, né? Aquilo que eu já expliquei para vocês, é o que ele diz aqui. Então diz assim, ó, mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura as dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Vem, né, afirmar aquilo que a gente falou, confirmar que é a nossa grande oportunidade que nós temos de retemperar o nosso espírito. Vamos procurar buscar companhias, boas companhias espirituais, durante o dia, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, voltadas para o bem, e, ao nos preparar para dormir, vamos também pedir o auxílio da espiritualidade superior para que nós possamos aproveitar esta oportunidade para o nosso crescimento moral, para a nossa melhora íntima, que é o que vai fazer com que nós sejamos cada vez mais felizes. Esse é o nosso recado, essa é a nossa, né, reflexão de hoje, essa grande oportunidade que nós temos, mesmo quando o nosso corpo dorme, de nós aprendermos, de nós vencer as nossas dificuldades.
quem tem dificuldade de perdoar, por que não iniciar, né, o auto-perdão, perdoando a si mesmo, e depois pedindo para os benfeitores espirituais coragem para perdoar os nossos inimigos. Nós temos que ter essa coragem. E nós podemos buscar auxílio dos benfeitores, que com certeza eles nos ajudarão. Então, a partir de agora, nós encerramos a primeira parte da atividade da tarde. Nós passaremos agora ao passe espiritual. O passe que nós, desde que chegamos aqui à Casa Espírita, já estamos recebendo. E nós podemos envolver nesse passe espiritual os nossos familiares. Mesmo aqueles que estão distantes de nós. E nós podemos também, né, envolver aquelas pessoas com quem temos dificuldade de convivência. Vamos envolver nesse passe espiritual eles. Vamos pedir aos benfeitores espirituais, né, que nos fortaleçam a fé e a coragem para que nós possamos perdoar. Então, amigo Jesus, tu que nos conhece profundamente, sabe das nossas limitações, mas sabe dos nossos desejos. E nós queremos te rogar, então, Mestre amado, que tu possas fortalecer em nós o desejo da nossa melhora íntima, o desejo de sermos bons, de sermos amorosos, de sermos pacientes, de sermos compreensivos para com todos os nossos irmãos, para aqueles que nós amamos e aqueles outros, Senhor, que temos dificuldade em amar. Mas nós queremos que as tuas bênçãos, que a tua paz possa envolver todos os nossos irmãos, aqueles que estão lá nos hospitais, doentes, aqueles que estão no presídio, que se equivocaram, para que eles possam se auto-perdoar e para que eles possam aspirar uma vida com dignidade. Fortalece, Senhor, em nós o desejo sincero de nos prepararmos a cada noite para dormirmos, para termos encontros salutares, encontros com benfeitores espirituais, que nos aconselharão, que nos intuirão a prosseguirmos na vida de uma forma mais amorosa, com mais sabedoria. Jesus amado, nós te convidamos para que o teu amor permaneça em nossos corações e que nós possamos levar para dentro dos nossos lares a compreensão do teu amor, a tolerância. Enfim, Senhor, todos esses predicados que nós queremos para viver melhor. Na certeza do teu amparo, na certeza que nós também vamos fazer esforços para nos melhorar, nós queremos pedir a permissão, Mestre amado, para darmos por encerrado as atividades desta tarde. Que assim seja, Senhor. Todos